Olá, eu sou Regina Pereira, estou gravando o áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, de Stormie Omartian. Capítulo 7. Para que ele seja bom pai. Quando pedi a meu marido que me falasse sobre os seus temores mais profundos, uma das coisas que ele mencionou foi o medo de não ser bom pai. Ele disse: creio que é algo que os homens em geral tendem a sentir. Os homens ficam tão envolvidos com o trabalho que temem não ter feito o que deviam para seus filhos. Ou têm medo de não fazer as coisas suficientemente bem, ou de deixar de fazer algo. O temor aumenta quando se trata de adolescentes. O pai receia não saber se comunicar com eles por se julgarem velhos, ultrapassados ou irrelevantes, ainda mais nessa era tecnológica, em que os filhos parecem saber lidar melhor com os aparatos do que os próprios pais. O exercício da paternidade é realmente um grande desafio para muitos homens, e vi isso no meu marido. A pressão começa na necessidade de ser bom marido. Além disso, deve dar conta de todas as demandas próprias, a sua condição de provedor do lar e chefe de família. Em outras palavras, precisa se desdobrar para atender todos. Há uma grande imposição latente para que os homens sejam bem-sucedidos, e não há sentimento mais profundo de fracasso para eles que o sentimento de não estar correspondendo às próprias expectativas e às dos outros, sobretudo a dos filhos. Todos os homens que conheço querem se envolver mais com a vida dos filhos e se sentem culpados quando o trabalho ocupa muito seu tempo. Parece um beco sem saída. Fiquei comovida com a declaração de meu marido e resolvi orar para que ele fosse bom pai. Creio que minhas orações fizeram alguma diferença, porque se tornou mais paciente com os filhos e menos inseguro quanto às suas habilidades de pai. Foi ficando cada vez menos tenso e mais capaz de se alegrar com eles. O sentimento de culpa diminuiu e passou a agir com mais tranquilidade quando era preciso discipliná-los, além de ser mais capaz de incutir sabedoria na vida deles. Meu marido percebe agora que qualquer falha de nossos filhos não significa necessariamente reflexo de seu valor como pai. Sensação de fracasso e incapacidade leva muitos pais a desistirem, a deixarem a família, a se tornarem prepotentes por excesso de esforço ou a desenvolverem uma atitude passiva, permanecendo em segundo plano na vida dos filhos. Isso pode ser especialmente esmagador para um homem que já se sinta fracassado em outras áreas. As mães também se sentem oprimidas pela sensação de incapacidade. No entanto, o número de mães que abandona, ignora ou magoa os filhos é menor que o de pais, porque desde o momento da concepção estabelecemos um elo com os filhos. Temos a oportunidade de dar-lhe muito de nós mesmas. Nós os carregamos no útero, os amamentamos e cuidamos deles quando recém-nascidos, e mais tarde orientando o ensinando a lidar com as circunstâncias. Os pais não têm esse privilégio e muitas vezes sentem como se estivesse do lado de fora, tentando entrar. Se ao mesmo tempo estiverem gastando muito tempo e muita energia da consolidação da carreira, estarão mais propensos a sentir-se excluídos e inúteis. Um agravante pode ser ainda o fato de que, em geral, os homens não recebem elogio nem reconhecimento suficiente por seu esforço em oferecer à família um lugar estável e seguro. Tudo isso apenas comprova quão necessárias são as orações da esposa pelo marido, não só para que ele seja bom companheiro, mas também bom pai. Nossas orações podem ajudá-los a lidar com as pressões. Você já teve alguém que orou em seu favor quando não conseguia pensar direito e depois essa pessoa ter orado tenha passado a ver com clareza? Experimentei isso incontáveis vezes. Acredito que isso também pode acontecer com nosso marido quando oramos por seu desempenho como pai.
Se ele estiver torturado pela dúvida, sentindo o peso de responsabilidade, poderemos minimizar esse sentimento com nossas orações. Ser bom pai envolve, portanto, muitos desafios. Assim, quando você levar isso tudo a Deus em oração, certamente ajudará seu marido a ser bom pai. Mais que isso, a ser um bom pai segundo o coração de Deus, o grande Pai Celestial. Um pai presente. A presença de um homem em casa é de importância vital, mais importante do que provavelmente nos apercebamos. A presença do marido em casa concede à esposa e aos filhos sensação de segurança, força e amor. Quando o pai dedica alguns minutos de atenção exclusiva aos filhos, olhando nos olhos de cada um, conversando de maneira encorajadora sobre o dia a dia deles e seus desafios, os filhos se sentem valorizados. O homem nem sempre faz ideia de como é importante sua aprovação para a própria família. Essa visão de pai presente pode ser percebida claramente em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O pai presente fará o que diz o texto bíblico, aproveitará o tempo para conversar com os filhos e para isso se valerá de momentos quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar ou se levantar. Um pai presente pode ensinar aos filhos valores eternos, valores que marcarão perene e positivamente a vida deles. Portanto, enganam-se os pais que pensam existir apenas para prover os filhos de bens materiais. A influência do pai jamais deve ser subestimada. Um pai que ora por seus filhos. Orar para que seu marido seja bom pai inclui pedir ao Senhor que se desenvolva e mantenha o hábito de interceder pelos próprios filhos. Ele pode não ter todo o tempo que deseja para estar ao lado deles, mas pode aproveitar vários momentos para orar por eles. É claro que orar por eles não substitui o tempo de estar com eles. Já falamos sobre a importância da presença do pai. Orar é, portanto, uma maneira de o pai estar mais envolvido diariamente com a vida dos filhos e ainda prover as suas necessidades como ele gostaria. O hábito da oração também vai ajudar o pai em longas ausências, como ocorre em viagens de negócios, por exemplo. Antes de sair, o pai poderá perguntar-lhe: desejam que ele ore por algo específico? Os filhos sentirão a presença do pai e a presença de Deus. É uma dinâmica poderosa, vale a pena orar por isso. Seu marido também se sentirá mais envolvido se você orar com ele. Isso o ajudará muito com seu papel de pai. Lembre-se de Mateus capítulo 18, versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra e em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. De fato, há grande poder em orar pelos filhos, junto com o marido. Partilhe com ele algo que tenha percebido em cada um deles. Se você fica mais tempo com seus filhos, certamente percebe coisas que ele talvez não tenha tempo de notar, como suas lutas, fraquezas e forças. Seu marido deve tomar conhecimento de tudo que você vivencia ao lado dos filhos. A mulher também sente grande paz, confiança e alegria ao saber que o marido ora por ela e pelos filhos. A fim de ajudá-lo, você pode pedir que ele ore para que você e ele, primeiro, sejam guiados por Deus ao criar os filhos. 2. Tenham paciência com cada um deles. 3. Tenham sabedoria ao discipliná-los. 4. Ensine bem os filhos sobre o amor. 5. Saiba como orar por eles individualmente. 6. Sejam obedecidos e respeitados. 7. Sejam considerados pais abençoados. E quanto aos filhos, para que 1. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. 2. Sejam pessoas de caráter.
3. Deem bom testemunho diante de Deus e dos homens. 4. Resistam às tentações. 5. Sejam obedientes e respeitadores. 6. Escapem das ciladas do inimigo de nossa alma. 7. Sejam bem-sucedidos na vida. Se seu marido não tem essa prática diária, além de orar por ele nesse sentido, conscientize de que o tempo que ele passa orando por você e pelos filhos vale muito mais do que o dinheiro que ele venha a receber ao longo de toda a vida pelo trabalho que faz. Na verdade, essa ligação espiritual com os filhos não tem preço. Sempre que vocês orarem por eles, estarão investindo em seu futuro e acumulando tesouros no céu. Um pai semelhante ao Pai Celestial. Eis um ideal que todo pai deve buscar incessantemente, assemelhar-se ao Senhor. Trata-se, porém, de um processo de longa duração. Ore sempre para que o caráter de seu marido seja moldado, segundo o caráter do Pai Celestial. Isso é muito importante para moldar o caráter dos filhos. A oração pode levar seu marido a obter uma clara perspectiva do significado de ser um pai semelhante ao Senhor. Mais ainda, pode abrir a porta para a orientação do Espírito Santo sobre como lidar com os desafios que surgem nessa missão de pai. Lembro-me de um episódio em que apanhamos nosso filho, Christopher, então com cerca de 7 anos, numa mentira. Sabíamos que era preciso tratar do assunto, mas além de um coração arrependido, queríamos que ele nos contasse toda a verdade. Ele não fez nada disso. Naquele momento, Maicon queria dar-lhe uma lição, mas não sabia o que fazer e me pediu que orasse. Enquanto eu orava, as coisas se tornavam muito claras para meu marido. Com Chris observando, Maicon desenhou um triângulo com uma figura de Satanás, Deus e Christopher, cada um numa das pontas. Então começou a explicar para nosso filho qual era o plano de Satanás e o plano de Deus para ele. Ilustrou como a mentira faz parte do plano de Satanás e mencionou que era esse plano que Chris estava seguindo. Em seguida, descreveu em detalhes as consequências de aceitar o plano de Satanás, que significava afastar-se de Deus. Isso abalou de tal modo o menino que ele não suportou e confessou a mentira com o coração completamente arrependido. Maicon está certo de que minhas orações fizeram toda a diferença naquela ocasião. Disse que sabia que, sem esse quadro claro enviado por Deus, ele não teria sido capaz de tocar o coração do filho como precisava. A melhor maneira de ser um bom pai é conhecer o seu Pai Celestial e aprender a imitá-lo. Quanto mais tempo seu marido passar na presença do Senhor, sendo transformado à semelhança dele, tanto maior influência terá quando estiver com os filhos. Ele terá um coração de pai, porque compreende o coração do pai. Essa compreensão talvez possa ser difícil se seu marido não tiver um bom relacionamento com o seu pai terreno. A maneira como o homem se relaciona com o pai geralmente afeta sua relação com Deus Pai. Se foi abandonado por aquele, pode sentir-se abandonado por este. Se seu pai era distante ou pouco afetuoso, pode ver Deus como distante e indiferente. Se duvidava do amor do pai, pode ficar também zangado com Deus Pai. Os eventos do passado relacionados ao pai podem servir de barreira para o real conhecimento do amor do pai. Tudo isso se refletirá em sua relação com os filhos. Se esse é o caso de seu marido, ore para que ele venha compreender melhor o amor de Deus e seja curado de qualquer mal-entendido, mágoa, ressentimento que lhe subsistam no coração e na mente. Onde o pai falhou e ele culpou Deus, peça ao Senhor que cure a mágoa. A Bíblia diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se o extinguirá na mais profunda escuridão. Provérbios, capítulo 20, versículo 20. A não ser que perdoe o pai, seu marido ficará nas trevas. Não saberá como ser bom pai para os filhos. A relação pode ser corrigida mesmo que o pai dele já não viva, pois o que importa é o que está no coração do seu marido. Quanto ao próprio pai, ore para que ele tenha a atitude certa para com o pai terreno, a fim de que nada impeça sua relação com Deus Pai. Se for bem-sucedido, não poderá haver sucesso maior em sua vida.
Então, nunca pare de orar por ele. Senhor, ensina meu marido a ser bom pai. Orienta naquilo que estiver em desacordo com a tua santa vontade e ajuda-o a superar suas dificuldades de amar, perdoar e etc. Semeia em seu coração a vontade de conhecer-te como seu Pai Celestial. Leva-o a aproximar-se cada vez mais de ti e a passar tempo em tua presença para tornar-se mais semelhante a ti e compreender teu coração de pai, sempre cheio de compaixão e amor por ele. Faze que seu coração nutra esse mesmo tipo de sentimento para com seus filhos. Ajuda-o a equilibrar misericórdia, juízo e instrução como tu fazes. Embora exijas obediência, reconheces logo um coração arrependido. Faze que ele também seja assim. Mostra-lhe quando e como deve disciplinar e ajudar a ver quem ama o filho cedo o disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Que ele nunca provoque seus filhos à ira, mas o crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Que ele possa inspirar os filhos a lhe darem honra como pai, para que a vida deles possa ser longa e abençoada. Oro ainda para que sejamos unidos nas regras que impomos aos nossos filhos e estejamos de acordo sobre como eles devem ser educados. Capacita-nos a modelar neles um andar de submissão às tuas leis, que meu marido possa alegrar-se nos filhos, pois ser bom pai é algo que ele deseja muito. Oro para que lhe concedas o desejo de seu coração e o faço no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém.